14 horas e 1 minuto, começa aqui mais um Salutes dessa segunda-feira, dia 27 de janeiro, fevereiro, março, abril, quase maio de 2015. Meu nome é João Carlos Baldan, eu sou acupunturista, sou pós-graduado em acupuntura, psicopatologista e entrevisto os melhores médicos do Brasil aqui no nosso Salutes, que é um programa que foi criado para resgatar as medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também outras técnicas e teorias do passado, aliando no presente com as técnicas de ponta para a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar. O programa Salutes, como você sabe, tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia da biorressonância, que já é amplamente utilizada tanto na Europa quanto no Japão. A Quantum Bio oferece curso para profissionais da área da saúde por intermédio de um método de avaliação todo próprio, com tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Qualquer hora dessas eu vou trazer o kit aqui com a Aura Minter, nós vamos fazer uns testes aqui, eu vou pegar o Iago Matsumoto, o Marcelo Melo, vou colocar esses gordinhos aqui para falar por que eles estão tão gordinhos assim. Estão dando risada ali, ó, muita risada. Aliás, eu estou falando dos gordinhos porque o tema de hoje é obesidade. O que há de verdade em energia dos carboidratos? O que há de verdade em fugir das proteínas? O que há de verdade em relação ao colesterol? E o que de fato é essa chamada dieta dos ancestrais, da era paleolítica? Para falar sobre esses assuntos, eu tenho o prazer de receber aqui hoje o Dr. Renato Ricio. Ele é médico, cirurgião, mas criou juízo e foi para ortomolecular. É isso mesmo, doutor Renato? Seja muito bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Baldan, é isso mesmo. Satisfação enorme estar aqui no seu programa, com o seu público. Fico muito satisfeito de estar aí contribuindo com a expansão do conhecimento, que é o que você faz muito bem com seus programas e seus entrevistados. Eu falei um pouco brincando aqui, mas brincando meio sério, né, doutor? No sentido de que eu abria, fazia a cirurgia e tal, e agora passei para a ortomolecular. Fala um pouco sobre isso, essa passagem. Como eu falei para você, né? Foi muito engraçado esta passagem, porque, como todo cirurgião, nós somos práticos, objetivos, né? O pessoal fala que o cirurgião, o clínico é aquele que sabe muita medicina e não resolve nada. O cirurgião não sabe nada de medicina, mas resolve tudo. Mas resolve tudo. Né? E o psiquiatra é o que não sabe nada e não resolve nada. Mas, na verdade, eu me lembro como se fosse hoje, há uns quase 20 anos atrás, eu estava operando e dentro do abdômen, era um quadro abdominal, eu percebi esteatose hepática, uma série de infiltrações abdominais. Eu falei, meu Cristo, o que é isso? O que estão fazendo com esse indivíduo? Por que ninguém impediu de que isso acontecesse? Como então, esse quadro se instalou? Pois é. Então, o que está acontecendo com a medicina preventiva? Na faculdade nós não temos medicina preventiva. Pelo menos na minha época, a medicina preventiva era para ir favela e ficar medindo o bebezinho, olhando as nenéns, examinando. Isso não é prevenção. E você se formou numa das melhores faculdades do Brasil, que é a Universidade de São Paulo, Sim, é isso? Me formei pela USP, fiz a minha especialização em cirurgia também por lá. E foi uma trilha longa, mas eu fiquei muito decepcionado. Eu falei, não é esse o caminho. Eu quero trabalhar na prevenção. Entendendo que prevenção é o conjunto de medidas que a gente pode tomar hoje para evitarmos as complicações futuras. O problema, Baldan, é que o brasileiro ainda não aprendeu a ser preventivo. Ele busca o médico quando tem o problema. Eu costumo brincar, eu falo que o paciente, ele leva a vida do jeito que ele quer levar, até o dia que a doença aparece. E ela vai aparecer. Não, e o pior, às vezes não só aparece, né, doutor Renato, como também ela se agrava, né? Sim. Porque não só apareceu, mas as pessoas normalmente esperam o agravante. O agravante. E aí o que acontece? Aí ele corre para o médico. Estou doente. E aí esperando do médico aquela pílula mágica, que
que resolva todos os problemas. Bom, isso é a medicina focada na doença. A medicina focada na prevenção, e aí a nossa grande dificuldade, porque quando a gente trabalha com prevenção, teoricamente você está trabalhando com um paciente que está sem sintomas, muitas vezes. Como é que eu vou convencer esse cidadão a perder peso? Como é que eu vou convencer esse cidadão de que ele, se não tomar uma providência, ele vai ficar muito mais doente? Ele não está sentindo nada. Então é muito mais difícil. Mas é um desafio constante, é um desafio que a gente encara, como eu vejo, estávamos conversando aqui, você faz isso muito bem também. Quer dizer, é a paixão, é o querer resolver de uma forma diferente. Não ficar na mão de uma patologia já instalada. Tentar usar de artifícios que você dispõe, com toda a tecnologia que nós temos hoje, e procurar convencer, seduzir este paciente para um caminho de uma boa saúde, seja no seu estilo de vida, na sua dieta, na maneira como ele dorme, como ele descansa, o quanto ele designa de lazer para a sua vida. As pessoas acham que o corpo é uma máquina e não é bem assim. Então, eu acho que a somatória disso tudo acaba gerando o que nós poderíamos dizer que é uma medicina preventiva. Eu acho muito interessante a sua colocação, doutor Renato, porque parece que agora está uma preocupação, inclusive, com os acadêmicos na área da medicina, no sentido de humanizar a medicina, né? Que é uma coisa, quer dizer, como é que vai humanizar? A medicina em si só, ela é eu não chamo de ciência, né? Embora não tenha formação médica, eu costumo ser crítico, porque eu falo isso para o meu filho e para os outros estudantes e para os médicos que vêm aqui. Eu tenho amor pela medicina, né? Então eu sou crítico em relação não só ao exercício, mas à prática do ensino. E você colocou um ponto crucial, quer dizer, eu não aprendi medicina preventiva e não estou afastado dessa pílula mágica que acaba não existindo, a gente sabe que ela não existe. E o profissional médico tem que ter essa formação um pouco psicólogo, um pouco padre, um pouco confessional, né, para receber as confissões, para dar conselhos, né? Nós vamos falar da história, da era paleolítica e das grandes cidades e da evolução da urbanidade, da urbanização. E o médico até hoje, ele é uma figura proeminente na cidade do interior, nas pequenas cidades. Por quê? Por causa disso, dessa formação ampla e capaz de acolher o paciente com todos esses modos de visão que o senhor acabou de dizer, né? Perfeito. Quer dizer, eu preciso saber o que você está pensando, como você está dormindo, como você está se alimentando. Você não é só aliás, não somos máquinas, nós somos um ser humano complexo, né? Que interage com o universo de uma maneira bastante individual. Isso. E é um sacerdócio, como você disse, é um sacerdócio, você tem que gostar, você tem que buscar dar o melhor de você para ele. E muitas vezes no mundo agitado de hoje, pelo menos eu não consigo entender, mas atender um paciente em 15 minutos é virtualmente impossível. Então muitas vezes não depende do profissional, depende da estrutura, de todo o contexto social em que a nossa medicina foi baseada. Modelo, né? O modelo assistencial que não nos permite estar nessa proximidade. Mas quando você opta por este caminho, eu acredito que você consegue enxergá-lo mais como humano. Humanização, Baldão, eu já ouço essa história desde os idos de 1984, medicina humanizada. Bom, mas se a medicina não for humanizada, o que será? O que vai ser, né? Então, eu acho que é por aí mesmo, nós temos que ir plantando a sementinha, modificando comportamentos, sensibilizando o paciente de que ele é uma coisa importante, ele é um ser uno, né? Que possui a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde energética, e a composição de todos esses elementos vai gerar a saúde final. Doutor Renato, antes de entrarmos na pauta do programa de hoje, o programa Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio e está fazendo um curso de pós-graduação em biofísica quântica e biorressonância aplicada. A física quântica aplicada no universo, que tem energia e vibração, e pega-se isso e atua-se diretamente na área da saúde. Por intermédio desse curso, os seres humanos são observados dentro dessa visão mais quântica, né? Com vibração, ondas e etc. Se há um descompasso, uma desarmonia
com o universo, ocorrem as patologias, inclusive as vibracionais, com vários estressores ambientais, como metais tóxicos, parasitas, radiações, etc. O que o senhor acha dessa abordagem? Eu acho válido. Acabo trabalhando mais ou menos nessa esfera, né? Na ortomolecular nós temos essa concepção um pouco mais alargada do conceito biológico do ser humano, né? Eu acho que a abordagem ampla, ela traz como repercussão a identificação de vários fatores que possam estar influindo na saúde de uma pessoa. Vamos falar do estresse. O estresse, ele é o resultado de uma agressão ambiental e a minha resposta a essa agressão, com o tempo, o estresse vai afetar meu sistema endocrinológico, o meu sistema emocional, o meu sistema neurológico, com repercussões em outras glândulas. Então, este todo, ele tem uma participação muito grande num desfecho saudável para o paciente. Né? Eu acho que é muito importante. Doutor Renato, o senhor, nos contatos que eu comecei a estabelecer com o doutor Renato, tentando trazer ao nosso programa, ele escreveu uma frase que me chamou muito a atenção. A sociedade moderna está imersa num mar de carboidratos. É verdade, por incrível que pareça, e pior que a própria sociedade sabe disso, né? Quando nós voltamos, então você falou aí do termo low carb e dieta paleolítica, esses dois termos surgiram muito do comparativo entre o que é a sociedade hoje e o que foi a sociedade, principalmente nos idos tempos da pré-história. Se nós traçarmos um perfil do homem, o homem existe na humanidade desde ser o ser humanoide há uns 3 milhões de anos. Então, há 3 milhões de anos surgiu lá o primeiro hominídeo. Não era nem homem, nem macaco. Era um elo de ligação entre esses dois, admitindo-se a teoria evolucionista. Quer dizer, aquela teoria que diz que Charles Darwin diz que nós viemos a partir dos macacos. Neste momento, quando nós conseguimos descer das árvores e colocamos os nossos pés no chão, nós começamos, e já ficamos sobre os 2 pés, nós já começamos a ter uma visão um pouco maior, porque imagine quando você está com as 4 patas no chão, você tem uma visão do mundo que talvez aí abranjam 6 metros de diâmetro. E o chão, né? E o chão. E quando você ergue, você passa a ter uma visão do universo muito maior. Só que, como é que nós chegamos, a partir de um macaco, de um australopiteco, o primeiro hominídeo, ao ser humano atual? O macaco tinha um cérebro de 300 cc's, 300 centímetros cúbicos. O ser humano hoje tem mais de 1000. Como é que foi essa transição? Então, os antropólogos começaram a estudar a questão através de várias análises, inclusive feitas em ossos, em ossadas encontradas, né, por aí, dos hominídeos antigos, e viram que o perfil de alimentação dessas pessoas lá do passado é muito diferente daquela que começou até uns 10 mil anos atrás para cá. Já vou dizer por quê, o que aconteceu há 10 mil anos. Mas mudou drasticamente o nosso perfil. Ou seja, 3 milhões de anos nós vivemos com um tipo de alimentação essa que criou condições para o aumento da massa cerebral, nós dizemos isso cientificamente, a encefalização, né? E nosso desenvolvimento e a mudança de característica levou 3 milhões de anos. E nos últimos 10 mil anos, novamente, com a revolução agrícola, nós modificamos novamente o nosso perfil alimentar. Agora eu pergunto, o que ocorre nesses 3 milhões de anos e como foram as mudanças genéticas? E o que ocorreu nesses últimos 10 anos? Temos tempo suficiente para explicar, justificar uma mudança genética? Tão radical assim? Que se adequasse? O processo evolutivo, uma mudança, leva milhões de anos, Walter. Nas eras do gelo, por exemplo, quando o gelo do norte acabava invadindo os territórios mais ao sul, vamos pegar o exemplo de um urso. O urso era marronzinho. Aí chegou o gelo. E esse urso tinha que sobreviver. Uma ursinha marronzinha, no seu interior, estava para ter uma mudança no seu DNA, que
poderia significar grande coisa para ela. O que aconteceu? Esta pequena, esta ínfima mudança que ocorreu no seu genótipo fez com que ela gerasse o primeiro ursinho albino. Agora imagine uma situação onde você vê um urso marronzinho e um urso albino. E lá as presas vão pegar aí um peixinho ou um pequeno animal que esses ursos iriam caçar. Quem teria melhores condições de caçar esse bichinho? O albino, que se confundia com a neve, ou o marronzinho, que de longe seria visto? O albino. Pois é. Então o que acontece? Acontece que ao longo de milhares de gerações, estamos falando de milhões de anos de evolução, os marronzinhos, por esta dificuldade, não comiam tão bem quanto os albinos, que eram mais bem-sucedidos. E a própria seleção natural foi fazendo com que esse albino vivesse mais, e o outro ia sumindo. O outro fosse sumindo. Ou se deslocando para outras regiões. Quer dizer, eu não estou conseguindo comer. Hoje nós temos o urso marrom, mas nós temos o urso albino lá no norte. Que, aliás, em maior quantidade. Exatamente. Porque são regiões ainda inóspitas, onde não há tanta invasão, que o homem é campeão em destruição, né? Então, isto mostra que uma pequena mudança no genótipo poderá gerar uma diferença, mas levará milhões de anos para que ela se manifeste a tal ponto de influir na anatomia dos seres vivos. Então, a dieta low carb, a dieta paleo, principalmente a dieta paleo, surgiu com o intuito de entender o que é que se comia naquela ocasião que não está se comendo agora. Então, o que se percebe pelos estudos é que naquela época os animais, os homens primitivos, comiam muito mais carnes, e nessas carnes eu diria carnes completas, carboidrato, gordura, proteínas, e seria a gordura uma fonte energética muito alta, então esses alimentos são de alto teor, de alta condensação energética, densidade energética elevada, permitindo o fornecimento de uma energia suficiente a tal ponto para que houvesse esse crescimento cerebral. Ao mesmo tempo, se nós olharmos hoje o que ocorreu com o aparelho intestinal do homem, ele foi se adequando ao longo desses 3 bilhões de anos, diminuindo em seu tamanho. Se você pega um animal herbívoro e você pega um animal que vive como carnívoro, né, você vai ver que o herbívoro tem um intestino muito mais longo, muito maior. Ele precisa disso para fazer a digestão. Né? O herbívoro. O carnívoro tem uma otimização desse intestino. Porque o intestino também consome energia. À medida que eu aumento o sistema nervoso central, aumento o cérebro, eu vou precisar de energia. Se nós pegarmos um macaco, o cérebro do macaco hoje consome em torno de 8% da energia total ingerida. O nosso cérebro, Baldar, consome de 20% a 25% da energia que nós ingerimos no dia. Pelo seu tamanho, pela complexidade. Então, é um comedor de energia. E o intestino, quanto mais longo, também vai consumir energia. Dentro da primeira lei da termodinâmica, tentando se manter a estabilidade, os antropólogos explicam que há uma necessidade, houve a necessidade de se adequar o intestino, primeiro, para fazer a digestão desses alimentos altamente condensados energeticamente, e, ao mesmo tempo, diminuir este tamanho de órgão que também competiria com o desenvolvimento do cérebro. Aí, doutor, a pergunta que não quer calar é exatamente o alegado pelos vegetarianos no sentido de que a carne demora muito tempo para ser dissolvida no intestino e que apodreceria dentro do intestino. Não. Como é que é? O que há de verdade nisso? Porque aí tem os vegetarianos aí que devem estar pulando ali do outro lado do monitor, né? Não, eu acho que, como eu tenho vários pacientes, inclusive vegetarianos, e veganos também, né? Eu não digo que eu sou contra o vegetariano ou o vegano. Anatomicamente falando, nós não somos preparados para comermos mais vegetais. Só vegetais? Só vegetais. Então, embora consigamos sobreviver, e tá aí, os vegetarianos e os veganos consigam sobreviver. Mas falta B12. Exatamente, você tem que complementar, né? Então, nota-se pela necessidade dessa complementação de que algo está falho. Nós somos onívoros em natureza, mas
isso não quer dizer que ser vegetariano ou ser vegano signifique que eles estão errados e que eu estou certo. E em relação à putrificação da carne? Não, isso é um mito, não existe esse conceito, pelo contrário, nós temos todo o aparato intestinal que processa muito adequadamente a carne, né? Então a carne é muito bem digerida, começa a sua digestão já na boca, ela passa para o esôfago e estômago, a acidez gástrica propiciona a quebra dessas proteínas, a liberação da vitamina B12, por exemplo, né? E a partir dali você tem a absorção através do fator intrínseco, e lá vai a vitamina B12, e ela prosseguindo para a parte intestinal, ela vai ser completamente digerida e absorvida no trato intestinal. Então não existe, isso daí é um mito. Mito. É mito. E o colesterol alto é outro mito, doutor Renato? O colesterol é uma história complexa, né? Mas a medicina, ela vive o paradigma, como é que eu vou colocar para você, do balanço energético. Então, assim, as pessoas lá atrás, na década de 50, começaram a enxergar de uma forma um pouco errônea de que as doenças cardiovasculares que estavam aumentando na ocasião eram provocadas por um excesso de gordura saturada dos alimentos. Hoje, dezenas de estudos científicos de altíssimo nível, né, os estudos mostram que não, já foi comprovado que não há nenhuma associação entre a incidência de doenças cardiovasculares com a gordura saturada. É uma questão óbvia. O colesterol dos alimentos não vai diretamente para o nosso sangue aumentar o colesterol do sangue. Ele é processado lá no fígado, vai virar ácido graxo, vai virar triglicerídeos. Então, o colesterol é produzido pelo fígado. Então, este mito está caindo por terra. Mas o paradigma do balanço energético, que é aquilo, por que a pessoa é gorda? Eu vou dizer para você, resumidamente, esse paradigma é o seguinte: você é gordo porque você é comilão ou porque você é preguiçoso. Quer dizer, ou você está comendo demais, ou você não faz atividade física. Só se explica a obesidade dessas duas formas. E qual é o resultado? 60% da população mundial está obesa. Comendo demais e praticando pouca... porque mas é uma equação, né? Mas aí que está, esse conceito está errado. Se errado. fosse simples assim, nós já teríamos resolvido. Né? Eu tenho um paciente que ele fala assim, há uns 15 anos, eu era careca, baixinho e gordinho. Hoje ele está alto, cabeludo e magro. Não, hoje ele fala assim, hoje eu estou careca, baixinho e mais gordinho. Quer dizer, e ele corre todo dia, ele pratica esportes, ele é um atleta de marca maior, mas assim, o que é que está acontecendo? Então, a relação comer mais ou queimar mais para ser magro, não é essa equação. Não é essa equação está faltando... Existe algo a mais. O que é esse algo a mais? São os hormônios. Quer dizer, o que engorda? Se você me perguntasse, resume em uma palavra o que faz as pessoas engordarem, eu diria para você, hiperinsulinemia. Ou seja, insulina alta. Tudo que eleva insulina vai levar à obesidade. Aí chegamos na dona carboidrato. O que eleva a insulina? Glicose. O que também eleva a glicose? Carboidratos. Então, toda vez que eu tenho um aumento de insulina, eu estou mexendo no hormônio que vai comandar o metabolismo a poupar gordura. Nosso corpo adora uma gordurinha para queimar e fazer energia, nossos músculos. Porém, quando a insulina está elevada, a primeira ordem que ela dá é para o músculo dizendo, olha, por favor, não queime gordura. Queime glicose, eu estou com excesso de glicose. Ela vai para o fígado e diga, por favor, armazene gordura. E você começa a guardar esta glicose em excesso na forma de triglicérides. Você começa a aumentar os triglicérides sanguíneos. O seu HDL colesterol cai. Os triglicérides elevados vão elevar o LDL colesterol. Ué, é isso que a gente encontra hoje. Por hiperinsulinemia. Por hiperinsulinemia decorrente da hiperglicemia, que é decorrente do abuso enorme que você tem daquela substância chamada carboidrato. Se você parar para pensar, quando eu começo a consulta com o paciente, eu digo, olha, vamos reduzir carboidratos, nós vamos reduzir glúten, nós vamos reduzir o trigo, vamos diminuir um pouco. Mas, doutor, eu vou comer o quê?
Quer dizer, É a quando pergunta você- clássica, né? Clássica. Eu vou tirar a pizza, vou tirar o pão, vou tirar o macarrão, vou tirar o arroz, a vou batata. Doutor, eu vou comer o quê? Ué, mas espera aí, tem muita coisa boa para você comer. Principalmente aquilo que você foi geneticamente preparado para comer. E aí você dá um receituário, como é que é? Aí primeiro, vai depender, cada caso é um caso, a gente faz uma avaliação completa, verifica em que pé está o metabolismo, porque assim, obesidade, ela é uma doença multifatorial. Então, nós sabemos disso, nós temos aí distúrbios hormonais, um dos principais é o da insulina, mas nós temos problemas com a leptina, nós temos problemas gerados pelo próprio acúmulo da gordura, com a liberação de substâncias inflamatórias, né, as citocininas inflamatórias, e gerando um processo inflamatório crônico, que é o que vai gerar a síndrome metabólica e vai gerar também as doenças cardiovasculares e outras doenças, né, o câncer, diabetes, hipertensão e etc, etc, etc. Então, depois dessa abordagem, é claro que a abordagem dietética não ficaria de fora, mas, como te falei, uma meta-análise do ano passado, comparando vários níveis de dieta, mostrou claramente que, das mais famosas, né, citando aí Dukan, da proteína, todas elas têm uma similaridade em termos de resultado, nenhuma é melhor que a outra. Então, não é a dieta que vai resolver o problema do paciente em primeira análise, mas como a qualidade dos alimentos que você está fazendo. E todos os trabalhos que giravam em cima da baixa ingestão de carboidrato mostravam que na redução de peso, na redução de um quadro de pré-diabetes ou até mesmo no controle de um diabetes tipo 2 e tipo 1 também, você conseguia melhores eficácias com a dieta baixa em carboidrato. Isso vários trabalhos científicos mostram essa associação. Inclusive na experiência clínica também o senhor já tem bons resultados. Sim, sim, sim. Principalmente na glicemia, no resultado, na disposição, o paciente fica mais exposto, o paciente fica mais vívido, ele se sente melhor, né? Ele passa por um período de abstinência. Então, quando você tira o carboidrato, quando você tira essa alta incidência de glicose, você acaba gerando no paciente a abstinência disso. São 14 horas e 30 minutos. É uma questão para você aí do outro lado do computador meditar enquanto nós fazemos um intervalo comercial. Você é viciado em carboidrato? Faça uma análise, não precisa ser meta-análise como o doutor falou, mas uma autoanálise para saber se você é viciado num pãozinho, numa pizza, enfim, num macarrão, num arroz, batatas e etc. Vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já volta já falando sobre a dieta paleolítica e as suas vantagens de baixo consumo de carboidratos. A gente volta já. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível.
Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. São 14h35, falamos ao vivo aqui direto dos estúdios da AltV, aqui na Avenida República do Líbano, na zona sul de São Paulo. Recebo hoje o Dr. Renato Rício, médico ortomolecular. Estamos falando da dieta baixa caloria e dieta paleolítica. Antes disso, eu quero falar do curso de pós-graduação em Biofísica Quântica e Biorressonância aplicada, que vai ser na FAPES, aqui em São Paulo. O curso tem um enfoque bastante prático de rápida aplicação no consultório. Os principais objetivos são desenvolver uma visão sistêmica e global sobre terapias integrativas e complementares com ênfase à bioenergética humana, apresentar métodos e ferramentas de análises e tratamentos na área da saúde que se baseiam nos princípios da biofísica quântica e biorressonância. Permite aos profissionais de saúde potencializarem a sua prática clínica e estudos e resultados terapêuticos através de uma visão de saúde mais holística e integrativa.
por intermédio da discussão de novas técnicas e novos enfoques para velhos problemas de saúde, contra quais os meios tradicionais não estão oferecendo respostas adequadas. O curso também visa quebrar paradigmas, oferecendo ao profissional da saúde uma visão sistêmica e ampliada sobre a saúde humana. O curso tem 10 módulos, tem um TCC, é um curso de 1 ano, uma carga horária do TCC de 60 horas, mas são 360 horas no total, 300 horas aula mais 60 horas para TCC, são 10 meses. As pessoas interessadas devem entrar em contato, vai direto no site relacionamento@quantumbio.com.br, relacionamento@quantumbio.com.br. Se tiver informações, pode ligar para o 5594-7736, 5594-7736, na Avenida Casimiro da Rocha, Senador Casimiro da Rocha, 222. Aliás, é onde o local onde eu atendo. Nós estamos com colágeno aí, Iago Matsumoto, que está na nossa técnica hoje. Iago Matsumoto, temos uma foto do colágeno que eu quero falar sobre esse produto. É o Collagen Q, que está do lado direito do seu monitor. É que a partir dos 25 anos há uma queda de 1% de produção do colágeno pelo organismo. Ao envelhecer, o organismo passa naturalmente a produzir menos colágeno. Com isso se forma mais massa gorda e menos massa muscular, sendo essa última consumidora de calorias do corpo. A carência de proteína de colágeno fragiliza ossos, já que eles são compostos de 60% a 70% de colágeno. Em países como a Alemanha, a reposição para manutenção de ossos se dá a partir do colágeno e não do cálcio, pois esse tem participação inferior a 6% na constituição óssea. Principais benefícios de suplementação diária de colágeno: contribui com o processo de regeneração, atua no fortalecimento de ossos, ligamentos e articulações, proporciona maior hidratação e elasticidade da pele, previne formação de rugas, auxilia na formação de unhas mais rígidas e saudáveis, aumenta a espessura do fio capilar, proporciona cabelos mais sedosos e brilhosos, atenua a celulite e estrias, inibe a fome e auxilia no emagrecimento, além de aumentar a firmeza e tônus muscular. Para obter esse Collagen Q, também pode acessar o site www.quantumbio.com.br ou nesse telefone que eu falei, no 5594-7736, 5594-7736, que é o entreposto da Quantum Bio aqui em São Paulo, que aliás é o local onde eu atendo e que fica na Avenida Casimiro da Rocha, 222. Essa rua fica entre a Estação Santa Cruz e Praça da Árvore, no metrô. Muito bem, hoje estou recebendo o Dr. Renato Risser, estamos falando sobre a dieta paleolítica. Quando estávamos falando na primeira parte do bloco, Dr. Renato, exatamente que quando as pessoas chegam e falam, olha, vamos tirar o glúten, vamos tirar o trigo, vamos tirar o carboidrato. E as pessoas tomam um susto, vão comer o quê, né? Vão raspar o verniz da porta, como é que vai ser? O que vai comer? Quais são as principais alternativas diante da tirando o carboidrato da dieta? Pois é, Baldão. Então, quando nós falamos em retirada dos carboidratos, isso já assusta um pouco. Porque nós somos condicionados nesses últimos 10 mil anos. Eu volto a dizer o que aconteceu. Há 10 mil anos o homem começou a plantar. O homem começou a plantar e, comparativamente ao homem pré-agricultura, nós já vimos que houve uma perda. Quer dizer, o homem da agricultura, ele se tornou mais baixo, ele diminuiu de tamanho, ele perdeu um pouquinho de volume cerebral, isso estudos mostram. Eles tiveram várias complicações depois do período agrícola. O homem começou a ter problemas odontológicos que ele não tinha antes. Começou a ter cárie, começou a ter quebras, rachaduras no dente. Por quê? Para poder mastigar aquele grão não é fácil, não. Então, você vê que a galinha tem um órgão chamado moela, que serve exatamente para triturar o grão, para que ela possa absorver o produto. Além de um bico bem acentuado. Exatamente. Então,
Será que nós fomos preparados para esse tipo de alimentação? Esse é o questionamento. Ao longo desses 10 mil anos, a coisa se manteve relativamente estável até uns 50, 60 anos atrás, na década de 50, quando começaram a haver mudanças no perfil, em função até do medo da gordura saturada. Nós começamos a fugir, até orientados pelos órgãos oficiais, a fugir da gordura saturada e nos abrigar na alimentação mais rica em carboidratos. E isso acabou levando a um aumento na incidência de doenças cardiovasculares e não uma diminuição como se esperava. Eu estava numa discussão com um colega cardiologista, ele disse, não, mas nós diminuímos a incidência de mortalidade nas doenças cardiovasculares. Eu digo, claro, vocês diminuíram porque vocês aumentaram, graças à riqueza de novas técnicas de diagnose, vocês aumentaram os procedimentos interventivos, né, sobre essas patologias. Então, não é que a incidência da doença diminuiu, nós aumentamos a nossa capacidade de diagnóstico e você está cheio de gente aí com 35, 36, 37 anos, já com stent colocado no coração. E quando entupir esse stent? Então, o que nós primamos nesta retirada de carboidratos é entender que o carboidrato por si, seja com o glúten ou sem o glúten, nós também retiramos o glúten da dieta, porque acreditamos que não faz mal, embora não seja o contexto da matéria, mas o glúten também tem seus malefícios para o organismo. Quer dizer, não é uma estrutura que é da nossa constituição genética digeri-la corretamente. Enfim, o aumento desta alimentação baseada amplamente em cereais acabou levando a uma deterioração cada vez maior da saúde dos indivíduos e culminando aí nos últimos 40, 50 anos com essa epidemia de obesidade e que, por mais que lutemos, não se consegue chegar a um consenso de redução. Quer dizer, o que está acontecendo? Aquela lei, o paradigma do equilíbrio calórico, quer dizer, eles pegaram a primeira lei da termodinâmica e disseram o que entra e o que sai. Quando você come muito, você vai engordar. Quando você come pouco, você emagrece. Ou, se você faz muita atividade física, você emagrece. Se você faz menos, você vai engordar. Não é tão simples assim. Tanto não é tão simples assim que esta hipótese está sendo tratada há uns 50 anos e não tivemos nenhum resultado efetivo na redução da obesidade no planeta. Então, nós temos que entender o que é que está por trás disso. E a questão hormonal acabou mostrando, quer dizer, existe sim um desbalanço hormonal que está levando a este processo e o entendimento disso propiciou o desenvolvimento de uma proposta. Aliás, antes da Segunda Guerra Mundial, já se falava nisso. Só que os médicos que abordavam isso eram europeus, a maioria alemães, e com a Segunda Guerra, alemão ficou muito mal visto. Então ninguém queria saber de ouvir falar de alemão. Mas o tratamento para a obesidade antes da Segunda Grande Guerra era, vamos retirar os carboidratos, vamos tirar pães, está proibido pão, está proibido cevada, está proibido todo tipo de carboidrato, vamos eliminar doces da dieta. E, logo em seguida, com o paradigma vigente atualmente ainda, começou-se a se esquecer dessa retirada e, com o medo da gordura saturada, se investiu cada vez mais. Quer dizer, hoje você vai num supermercado, você vai ver que você tem à sua disposição mais toneladas de produtos ricos em carboidratos, em açúcares processados, alimentos industrializados. O que a dieta paleolítica e a dieta que com baixo teor de carboidrato preconiza é exatamente a retirada desses elementos da dieta. Então você vai retirar os pães, você vai retirar o arroz, você vai retirar os produtos, os açúcares, você vai retirar os produtos processados, industrializados, você vai primar para uma alimentação mais natural. Comida de verdade é o lema que acaba sendo, né? Quer dizer, você vai comer comida de verdade. O que é comida de verdade? Você vai comer carne, você vai comer uma salada, você vai comer fruta. Raízes, os pequenos tubérculos. Você pega a questão fruta. Muita gente pergunta, mas doutor, mas a fruta, eu como só fruta, eu como muita fruta. A fruta é rica em frutose. Dá hiperglicemia também, né? Vai dar hiperglicemia. E outra, a frutose, o único órgão que sabe trabalhar com a frutose no organismo é o fígado.
Já a glicose, toda a célula do seu corpo sabe trabalhar. Então, acaba sendo até pior, porque o fígado, quando recebe aquela sobrecarga toda de frutose, ele fica louco. Ele começa a produzir gordura. Estive em alguns cursos recentes aí falando exatamente disso. Quando você toma um copo de suco de laranja, você está tomando 5 laranjas de uma vez só, né? Em 2 segundos. E aí a glicemia dispara. Dispara, né? Por quê? Porque quando você confecciona o suco, você separa a porção fibra, naturalmente incluída pela sabedoria maior. Ele fez a frutinha, mas ele já colocou a questão fibra As fibras, para né? equilibrar e reduzir a absorção desse açúcar. Quando você faz o suco, você retira esse mecanismo. E é óbvio, a sua glicemia sobe. E o grande problema está na orientação desse tipo de alimentação que vai manter você com hiperglicemia constantemente, por contrapartida, uma insulina elevada o tempo todo. Olha, o que falta de informação ao público em geral, outro dia eu fui almoçar, só para ter uma ideia, doutor Renato, eu fui almoçar uma pessoa absolutamente preocupada, em tese, com a sua alimentação, né, com um prato muito pequenininho ali, um pouco de salada, um grelhado, etc., e cometeu 2 pecados mortais. Eu tive quase vontade de falar, olha, moça, você está fazendo tudo errado. Pediu um sucão de laranja e abriu um cloreto de sódio para espalhar sobre a sua salada. A gente tem feito matérias aqui sobre a importância do sal do Himalaia, que tem 84 minerais importantes para a saúde, indicados inclusive para quem tem hipertensão. O sal do Himalaia é indicado inclusive para quem tem hipertensão, segundo vários médicos que eu entrevistei e tenho visto na prática clínica do consultório que isso realmente funciona. E a moça lá, um copão de laranja, cloreto de sódio em cima da salada. Estragou tudo, né? Sim. É isso mesmo. Por exemplo, a orientação mais comum lá, eu uso muito sal de Himalaia com os meus pacientes. Uhum. É o sal mais completo, ele tem o magnésio, ele tem o potássio, ele tem 84 elementos, como você bem disse. É muito mais natural, não é processado. Quando você faz o refinamento desse sal, você tira tudo isso. E aí, é claro, vai sobrar o quê? O cloreto de sódio. Aí, Que é um hipertensivo, exatamente, porque ele tem líquido. E porque aí... está faltando os demais elementos, principalmente magnésio, potássio. Então, essa menina tentou fazer, mas às vezes é o pensamento vigente de uma diretriz que acaba atrapalhando. Eu estou citando esse caso, doutor Renato, exatamente por conta disso. Porque as orientações médicas, a sua exceção de alguns médicos que a gente conhece, continua no velho padrão. Sim. Mas às vezes não é nem culpa do profissional. Não, com certeza. Né? Quer dizer, são as Mas diretrizes. sim, com certeza não é culpa. Mas é um quadro, né? Sim. É um quadro que não pode fazer, imagina, comer sal. Não, mas não pode, excesso de carne, porque o colesterol entope a veia e tudo Ainda isso. há a né? predominância desse paradigma, sim. Embora eu já peguei orientações de colegas aí, até bem conhecidos, que tiraram os carboidratos, olha que interessante, e orientaram para uma ingesta maior de carne. Você não pode comer carne, a senhora pode comer carne à vontade, se quiser comer um pouquinho da gordurinha não há problema nenhum, mas isso é difícil ser assumido porque depois tem uma sociedade por trás e as suas orientações. Né? Então, você percebe que há timidamente uma vontade generalizada de querer dizer, putz, é verdade, então vamos modificar um pouco. Mas existem o que a gente chama de consenso, o que a gente chama de diretriz. Então, a gente, por uma questão, não sei dizer porquê, mas é difícil pular essa barreira, né? Só que, volto a dizer, se nós estamos praticando uma medicina baseada em evidências, as evidências atuais, levando-se em conta os trabalhos científicos de primeira linha, não há nenhuma evidência que a comida de produtos saturados vai levar seu colesterol. Nada indicou isso. Nada indicou. Nada, de maneira alguma. Agora, você pode comer ovo à vontade? Antigamente o ovo era um demônio. Meu Deus, eu orientava o paciente e me ligava um cardiologista brigando comigo. Você deu ovo para minha paciente e mandou comer o ovo inteiro, não tirou, nem pelo menos tirou a gema. Eu vou processá-lo, eu vou brigar com você. Isso já há mais de 10 anos. Finalmente agora
né, em janeiro de 2015, liberou-se, provou-se, né, mostrou-se, começou-se a aceitar que não é bem por aí. Então, é muito complicado. Nós temos uma outra coisa muito recente que se descobriu. Nós temos a nossa central de prazer, que fica localizado lá no núcleo accumbens do cérebro, uma região que trabalha com a dopamina. E hipotálamo, não? Próximo, um pouco acima né? do hipotálamo. Então, o núcleo accumbens, ele é o responsável pelo addiction, pelo vício, na qual cocaína, morfina, heroína, maconha, o álcool estão envolvidos. E, recentemente, pasme, descobriu-se que a glicose também atua nesse mesmo setor. Então, a questão é, além de sermos viciados em carboidratos, nós somos viciados em carboidratos ou somos viciados em glicose? Então, veja por que eu disse a você há um tempinho atrás que a abordagem da obesidade é uma abordagem multifatorial. Você tem que checar a integridade do sistema endocrinológico, você tem que checar a integridade do sistema neuroquímico, você tem que checar a integridade do emocional do paciente. Então, não é tão simples, mas um trabalho de base, de reorientação na alimentação, reensinar. Não adianta você querer ser magro com a cabeça de gordinho. Você tem que ser magro entendendo que deve haver um sacrifício da sua parte em remodelar a sua dieta. E de tudo o que eu vi com o meu estudo, eu aprendi que esta redução de carboidratos, a dieta ancestral, tem este respaldo, tem este retorno, com comprovação científica, amparado em literatura de primeiro nível, né? Na literatura médica, baseado em evidência de primeiro nível. Então, não muitas vezes o conhecimento foi baseado em estudos observacionais, e o observacional ele não consegue estabelecer um vínculo de causalidade. Eu observei tal coisa, então, portanto, é assim. Não é bem assim. Estudo clínico, duplo cego, randomizado, aí nós estamos falando de uma ciência e aí eu posso tirar conclusões. São 14 horas e 54 minutos, estamos quase chegando ao final do nosso programa. Puxa, que pena. Doutor Renato, aqui o pessoal às vezes chega, não foi o seu caso, porque a gente falar bem, tem bastante conteúdo, não se preocupa com isso, mas quando a gente fala, o nosso programa tem 1 hora, as pessoas... Tá ligado? As pessoas chegam aqui e falam assim, nossa, é 1 hora de programa, ficam meio desesperadas, porque por conta do tempo, né? Você fala, nossa, 1 hora, vou falar 1 hora e tal, e no fim a gente acaba vendo que essa 1 hora passa rapidamente. Gostaria que você desse alguns contatos, ou você remexe um pouco as paciências, mas enfim, você quer dar um site, o endereço da clínica, alguma coisa que... Sim. Como é que as pessoas te acham, doutor Renato? O telefone do consultório, aqui em São Paulo, é o 011 3662 6102. Fica localizado aqui na região de Santa Cecília, Rua Doutor Albuquerque Lins, número 537, né, na Santa Cecília, conjunto 86. O site está passando por uma reformulação, deverá entrar novamente no ar agora, esta próxima semana, é o www.doutorrenatoricio, com 2 Cs, .med.br, doutorrenatoricio.med.br. E o e-mail para o contato é o contato@doutorrenatoricio.med.br. 100% de acerto nessa dieta paleolítica, nas modulações de obesidade? Volto a dizer, eu acho que nada que é extremamente focado é 100%. Eu acho que nós temos o fator humano, nós temos outros fatores causais da obesidade, mas nós sabemos que a redução de carboidratos é um fator fundamental, é um fator muito importante na consecução desta perda de peso e saber contornar a ansiedade, a dificuldade de manter a manutenção disso. Muitas vezes na dieta, em vários tipos de dieta, você consegue atingir a perda de peso. E aí,
ok, boa sorte, força de vontade agora. Aí volta. Aí nós estávamos conversando sobre programação neurolinguística, que você falou aí há um pouco tempo atrás. Eu acho que o importante é você deixar sua mente ciente de que você não tem que perder peso, você tem que buscar saúde. Porque quando você perde peso, estipula como meta perder peso, você deixa o seu cérebro entender a seguinte mensagem: olha, atingi o peso, e agora? Estou liberado. Pode agora, tudo. Pode tudo, vamos sair para jantar e comemorar, e começa a engordar tudo outra vez. Então não, eu quero ter saúde. Um efeito colateral extremamente saudável que você vai ter é a perda de peso. Exatamente isso. São 14 horas e 57 minutos. Eu agradeço a presença do Dr. Renato Rício, aos Saludes. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu Muito agradeço obrigado. também a oportunidade. E desejo a todos uma ótima semana. Segunda-feira, novamente estaremos aqui às 14 horas ao vivo pelo site altv, www.altv.com.br. Uma ótima semana a todos e até segunda.